O Paulo Roberto Almeida é um diplomata com uma vasta cultura, uma vasta experiência no setor e que denunciou esses dias estar sofrendo uma perseguição no Itamaraty. O Paulo, a gente tem ouvido falar também de outros locais aí, esse clima meio opressivo. O que está acontecendo com o Itamaraty? O Itamaraty está sofrendo hoje um processo de intimidação por um grupo muito restrito. Outros já observaram que o governo brasileiro hoje se divide entre uma ala racional, onde estão alguns militares, técnicos, competentes, e uma ala esquizofrênica, como se pode dizer, que é o próprio presidente, aquele círculo íntimo da família Bolsonaro, o chamado gabinete do ódio, que são os assessores próximos, o Olavo de Carvalho, que eu chamo de Rasputin de subúrbio, lá na Virgínia, e essa massa de aderentes nas redes sociais, que são saudosistas da ditadura, que são da direita extrema, mas sem nenhuma doutrina, sem nenhuma organização, pessoas muito rústicas, né? O grupo essencial é o círculo íntimo do Bolsonaro, presidente, família e alguns outros conselheiros, não é? Então, o Olavo de Carvalho foi um guru importante, eu acredito que hoje ele tem menos importância, porque ele já foi hostilizado pelos militares e por outros setores, como uma pessoa totalmente sem critério político, não é? Hostilizando todos os que não o cortejam virtualmente, e você então tem uma restrição muito grande. Agora, o que acontece na minha área, que é o Itamaraty, onde eu estou há 42 anos, não é? É que você teve um olavista inventado. O Ernesto Araújo era um diplomata comum, um burocrata, como vários outros burocratas que serviram aos governos nas suas nuances, inclusive na era lulopetista, tinha notícia que o Ernesto Araújo tinha feito defesa de posições do lulopetismo ou da política externa do Celso Amorim, etc. Inclusive, na era Dilma, ele chegou até a defender, aparentemente, a luta armada pacífica. Foi, eu vi isso aí. Quando ele estava nos Estados Unidos, né, que acusaram a Dilma de ser uma ex-guerrilheira, assaltante de bancos, ele falou, não, são jovens que foram à luta armada porque não havia outro recurso, etc. Ou seja, era um diplomata normal, submisso ao governo. E ele deve ter visto a onda subir do Bolsonaro lá atrás, em 17, talvez até em 16, e por ser uma personalidade fundamentalista religiosa e de direita, né, como era o seu pai, e que ficou clandestino durante todos esses tempos, o Itamaraty é um ministério progressista, desenvolvimentista, terceiro-mundista, até anti-americano moderadamente, não é? Então ele se encaixou nesse molde, mas quando subiu a onda Bolsonaro, ele se grudou aos elementos, sobretudo ao Felipe Martins, guru intelectual, assessor internacional do PSL, Eduardo Bolsonaro e o Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, eu fui, de certa forma, um agente dessa conversão forçada, de má-fé, hipócrita, ao olavismo, porque um diplomata que é um ser que trabalha no globalismo, ou na globalização, no multilateralismo durante 30 anos, não pode virar antiglobalista da noite para o dia, não é? Isso é uma coisa forçada, é falsa, é hipócrita, é de má fé, é uma mentira. Mas o fato é que, quando eu comecei a trabalhar no IPRE, em agosto de 16, eu convidei muitos palestrantes, geralmente de fora do Itamaraty, intelectuais, acadêmicos, brasileiros, estrangeiros. Eu pescava todas as minhas relações e, mesmo sem dinheiro, eu convidava, olha, você vindo ao Brasil, não se esqueça de vir ao IPRE, eu lhe ofereço um ambiente para você fazer palestra, estudantes do Instituto Rio Branco, diplomatas do Itamaraty, tem um auditório, lhe ofereço poucas coisas, não tinha como oferecer passagem diárias, mas convidava, os meus amigos vieram, e vieram muitos americanos, entre eles um americano que eu conheci na Academia Diplomática Americana, ele tinha me convidado quando eu estava nos Estados Unidos, fiz várias palestras para diplomatas americanos que vinham ao Brasil, então eu chamei o Thomas O'Keefe, né, na eleição do Trump, em novembro de 16, ele veio ao Brasil e fez uma primeira palestra sobre o que significaria um governo Trump para o Brasil e para a América Latina. Depois tive um outro colega da Universidade George Washington, Marc Langevin, que veio para falar sobre política comercial do Trump, aí já em 2017. Então, em cada um desses convites que eu fazia para intelectuais acadêmicos de fora do Itamaraty, geralmente, para fazer um debate amplo, eu convidava um diplomata da área para debater
o palestrante, ou seja, introduzir o debate, fazer as perguntas, questionamentos e deixar depois a audiência livre. Então, eu me lembro muito bem que nessas palestras com os americanos, o Thomas O'Keefe, o Marc Langevin, o Ernesto começou a defender posturas trumpistas, digamos assim. Trump vai salvar o Ocidente. E aquilo soava muito estranho, sobretudo no Itamaraty, que é meio anti-americano, não é? E, sobretudo, não é adesista a nenhum líder estrangeiro, sobretudo de extrema-direita. Soou muito estranho, soou muito estranho. Eu me lembro de um professor da UNB, que depois que ele falou do Trump como salvador do Ocidente e de outras coisas, que eu nem prestei atenção, porque ele começou a falar tanta bobagem que eu desliguei. O professor perguntou, em vez de perguntar ao palestrante, perguntou ao ministro, então ministro e não embaixador, ministro Ernesto. Ministro Ernesto, Vossa Senhoria acredita realmente que Google, Amazon, Facebook fazem parte de um complô globalista para retirar soberania dos países? Eu fiquei surpreendido, nem tinha prestado atenção que o Ernesto Araújo tinha falado uma besteira desse tamanho. Ele pensou um pouco e falou, sim, é isso mesmo, acredito, são entidades gramscianas ou algo do gênero. Veio aquele zoom lá no auditório, porque é uma coisa absurda. Então, ainda assim, eu publiquei um artigo do Ernesto Araújo que ele mandou para a revista que eu dirigia, Cadernos de Política Exterior, do IPRE, editada pelo Itamaraty. Então, Cadernos de Política Exterior. Ele mandou um artigo chamado Trump e o Ocidente, com aquelas ideias que muitos conhecem. Eu achei muito estranho o artigo, mas eu não sou de fazer censura. Eu coloquei numa sessão de debates de ideias, enfim, e foi publicado, saiu no final de 17, não é? Foi impresso, depois foi distribuído em 18, e depois eu soube, muito depois, já quando ele era chanceler, quando ele foi escolhido, aliás, em novembro de 18, eu soube que assim que a revista saiu publicada, ele foi lá no IPRE, lá na FUNAG, pegou vários exemplares e levou. E depois eu soube que em maio de 18, portanto, estamos falando já antes da campanha eleitoral, mas já no processo, né, de consolidação da candidatura Bolsonaro, ele foi à Virgínia, levado pelo Nestor Foster, que hoje é o nosso encarregado de negócios em Washington, vai ser embaixador assim que for recebido, ou assim que for aprovado pelo Senado, não sei se passou pelo plenário, mas o Nestor Foster é um bom diplomata, um grande amigo, mas também é um fundamentalista religioso e um olavista fanático. O Nestor Foster me deu, muitos anos atrás, o livro do Olavo de Carvalho, Jardim das Aflições, que eu li com uma certa aflição, porque tem muita bobagem, não é? Mas eu soube, então, que o Ernesto Araújo foi, em maio de 18, aproximadamente, a Virgínia, a esses exemplares, e daí construiu a sua candidatura e se tornou um olavista e um bolsonarista fanático, tanto que ele criou um blog chamado Metapolítica 17 contra o globalismo, que fez campanha, primeiro clandestina e depois aberta pelo Bolsonaro. O blog não tinha o nome dele, nunca teve, ele foi desvendado pela jornalista Patrícia Mello, da Folha de São Paulo, em setembro de 18, não é? Eu soube nessa época que o blog era ele, que ele era um bolsonarista. O que é também um problema de ética, porque quando começa uma campanha eleitoral, todos nós que somos funcionários públicos, nós recebemos aquelas consignas de que nós não podemos usar o serviço público ou as nossas campanhas para nos engajarmos atrás de qualquer candidato, não é? Isso é uma consigna que a gente recebe da Presidência da República, do Ministério do Planejamento, quando existia, enfim, do Comitê de Ética, não é? E ele se engajou, tanto que quando foi revelado, ele foi desculpar-se com o ministro Aloysio Nunes, com o secretário-geral Marcos Galvão, de que ele estava apenas apoiando a campanha do candidato que ele acreditava, mas sem o nome dele, etc., e ele foi tolerado. E, no entanto, ele construiu essa candidatura, ou seja, ele grudou no Eduardo Bolsonaro, no Felipe Martins, no Olavo de Carvalho, e foi escolhido pelo Bolsonaro, que provavelmente nunca leu nada, Ernesto Araújo, que também não tem, ele não tem uma produção, além desse artigo Trump e o Ocidente, parece que ele tem 2 ou 3 romances distópicos que ninguém leu, eu nunca vi nenhum... Paulo, deixa eu perguntar uma coisa. A China, nós estamos enfrentando problemas aí de perder contratos já firmados, e a imprensa divulgou que, no caso da Itália, a diplomacia foi fundamental para conseguir levar equipamentos de segurança para a China. O Brasil perdeu várias partidas que já estavam negociadas,
Isso aí está ligado também a essa maneira como trataram a China, esse afastamento da diplomacia em relação à China? Desde o início, você teve um problema enorme. O Bolsonaro esteve em Taiwan, vindo da Coreia do Sul, em fevereiro ou março de 18, e falou da China que quer comprar o Brasil, você se lembra, não é? Isso irritou muito os chineses. O nosso futuro chanceler, enfim, quando tinha o seu blog a favor do Bolsonaro, chegou a falar da China maoísta, algo que não existe há mais de 40 anos, não é? E falou contra a China ainda como chanceler. Primeira aula magna dele dada no Rio Branco, em fevereiro de 19, falou que nós não venderemos a nossa alma, poderemos vender soja e minérios de ferro para a China, mas não venderemos a nossa alma, e que nem tudo é comércio, tem valores, etc. Enfim, havia uma atitude anti-chinesa que se manifestou desde o início e que continua se manifestando na questão da Huawei e do 5G, não é? O próprio chanceler e os seus assessores falaram que a Huawei não participaria do leilão do 5G, enquanto que o vice-presidente Mourão apoia isso. O vice-presidente Mourão, inclusive, chefiou a delegação brasileira na comista com a China, né? Nós temos uma COSBAN, uma comissão de alto nível sino-brasileira, não é? Da parceria estratégica criada lá atrás. Enfim, existe sim uma postura anti-China que se revelou recentemente nas declarações do Eduardo Bolsonaro sobre o chamado vírus chinês, e o Partido Comunista seria responsável. Isso causou imensa comoção. O embaixador, inclusive, fez uma nota em tom muito pouco diplomático, não é? A gente sabe que ele acusou o Eduardo Bolsonaro de ter contraído alguma doença mental, enfim, lá nos Estados Unidos. Enfim, foi muito desagradável isso, mas isso revela a tensão constante que existe entre essa fracção olavista, bolsonarista, pró-trumpista do governo brasileiro e a vertente mais racional, que está no agronegócio, que está nos exportadores, que está no vice-presidente da República. Enfim, todo ser racional sabe que a China é o nosso principal parceiro comercial há mais de 10 anos e nos libera 30, 40 bilhões de dólares por ano, que é a salvação das transações correntes do Brasil, não é? Então, isso causou um certo estresse. Agora, o fato de que a China tem exportado agora, seja ventiladores, seja máscaras e outros equipamentos que tinham sido comprados pelo Brasil e mandou isso para os Estados Unidos, não é culpa do governo chinês, não foi uma trapaça contra o Brasil pelo governo deliberadamente, não. Isso são negócios. Os Estados Unidos chegaram lá e disseram, quanto é que é a multa? 20%? Está aqui. Tem mais 10% em cima. Eles fizeram isso contra os alemães, contra os franceses, contra os canadenses. Então, seja, não, mas o que eu coloco é o seguinte, isso aí foi uma questão de negócios privados, mas quando entrou a Itália com necessidade, o Estado chinês ajudou a definir. Exatamente. A China, ela errou no começo, porque ela demorou pelos controles políticos, pela censura, digamos, da imprensa, mas isso aconteceria numa democracia também. Veja bem, um prefeito de uma grande cidade, se tivesse uma ameaça de contágio em Veneza, em Milão, lá na Catalunha, etc., ele teria cuidado em revelar para não afastar turistas e outras coisas, né? É um comportamento típico de administrador, não querer propagar algo negativo para a imagem da sua cidade. Então eles erraram, mas depois os chineses foram absolutamente exemplares em todo o processo de contenção, tanto que nem em Beijing, nem em Xangai, ou nas províncias do sul, você tem infectados, muitos mortos. Tem 2 ou 3 aqui e ali, entendeu? Por viagem, por inadvertência. A China fez um processo exemplar que não pode ser aplicado em outro país, porque só um país autoritário como a China consegue isolar toda uma província, 40 milhões de pessoas, chamar 10, 15 mil ajudantes de todos os restos da China, não é? Enfermeiros, médicos e guardas e ajudantes e bombeiros, e durante 3 meses operarem uma operação completa. O know-how da China é único e exclusivo da China, mas com isso eles adquiriram um know-how suscetível de ajudar tanto a Itália, quanto a Espanha, quanto os próprios Estados Unidos, porque eles têm a tecnologia de contenção do vírus. É diferente da tecnologia aplicada em Hong Kong, Singapura ou na Coreia, que também foram muito eficientes, por outros métodos. Na Coreia, testagem em milhões, não é? E uma preparação prévia também devido à SARS de 10 anos atrás, né? Tanto na Singapura, quanto em Hong Kong, quanto na Coreia do Sul, tiveram muitas vítimas em 2001, 2002,
gripe aviária, gripe suína, então eles já tinham um know-how para isso, mas cada um fez da sua maneira e foi muito bem eficiente. A China realmente fez um trabalho exemplar, ainda que ela tenha errado lá no começo, ela desenvolveu um know-how que é importante para a humanidade inteira. E isso não é culpa da China. Os chineses há dezenas de anos estudam vírus de morcegos, de animais, e distribuem por todos os cientistas do mundo. Eles estão relacionados. O departamento de virologia de Wuhan se relaciona pela internet com todos os cientistas do mundo e distribuíram esses strains de vírus para estudo. Eles sabiam que havia perigo de passar do morcego para um animal e para o homem. Isso todo mundo sabia e todo mundo... Mas aí os governos não tomam as prevenções, que é estocar equipamento, ventiladores, máscaras, entende? Os cientistas sabiam disso, sabem que poderia haver e vai haver novas epidemias, e essa realmente foi excepcional, estilo gripe espanhola, com outras características. O fato é que a China ela tem costumes ancestrais, não tem nada a ver com o Partido Comunista. Essa convivência dos chineses com animais é secular ou milenar, porque o chinês passou por muitas epidemias de fome, então eles comem gafanhoto, comem escorpião, comem cobras, comem ratos, comem pangolim, comem tudo. Na China não tem nada que se arraste no chão, embaixo da terra, sobre as águas ou no ar, que ele não possa ser comido, eles comem de tudo. Eu viajei à China, conheci a China, viajando pelo interior, você tinha muitos restaurantes que oferecia carne de caça. Eu sempre pedia, e eles nunca me serviram, porque eu era estrangeiro, entende? Antes de eu ir à China em 2010, eles proibiram vender carne de cachorro nos restaurantes, mas era muito recente. Mas você viajava pelo interior e tinha lá, no menu dos restaurantes, jacaré, cobra, todo tipo de bicho, enfim, eu nunca consegui comer, e tentei comer, mas eles não me serviam, entendeu? E você come pizza com algas vivas, entendeu? Eles servem, você pede uma pizza com algas, a água vem... A alga vem se mexendo ali, enfim, come de tudo, come gafanhoto, come de tudo, entende? Porque faz parte da ancestralidade. Então, essa versão de que o Partido Comunista mandou o vírus para acabar com a Ocidente é uma bobagem. Isso ocorre em países africanos e em todos os outros países. Deixa eu perguntar uma coisa. No caso de uma vitória, uma derrota do Trump nas próximas eleições, o que acontece com o Itamaraty, com o Bolsonaro? Olha, já está acontecendo, porque o Trump já nos passou a perna, desviando os ventiladores e as máscaras, não é? Não o governo chinês, mas quando você tem um oferecimento de ganhar 30%, 40% a mais, claro que você não vai perder o negócio, não é? Então, já está desacreditada, tanto que o Itamaraty não tem nenhuma nota sobre isso. Antigamente o Itamaraty fazia nota para qualquer coisa, acontecia uma tempestade... Lá no Cazaquistão soltava uma nota de solidariedade. Hoje não tem mais nota. Aliás, não tem mais nem clipping nacional. Faz um mês que o Itamaraty não tem o clipping nacional que você envia para todas as embaixadas. Nossas embaixadas, consulados, não têm informações sobre o Brasil. Não se produz mais um boletim de notícias da imprensa brasileira. Quando Bolsonaro reclamou da Folha, aí por agosto, setembro do ano passado, o Ernesto Araújo mandou cortar a folha do clipping do Itamaraty e depois a folha física da biblioteca do Itamaraty. Ou seja, é um pessoal rústico. E a China é um problema porque a China tem um orgulho do seu passado, grande potência científica, econômica, que entrou em decadência durante 2 séculos, mas hoje está reafirmando o seu poder. Você falou no pai do Ernesto, que teve... Sim, o pai do Ernesto foi um funcionário da ditadura, foi censor da ditadura, foi procurador-geral da República no governo Geisel, Médici ou Figueiredo, um dos 3 últimos presidentes, enfim. Ele foi procurador-geral da República e censor também. Do Partido Libertador, lá no Rio Grande do Sul, que seria um partido libertário, liberal, mas ele era um homem de direita. Tanto que ele impediu a extradição, talvez por razões técnicas, daquele famoso nazista alemão que estava refugiado no Brasil, não é? Houve um caso em 71, 72, que ele não foi extraditado para os 4 países que o pediam, Israel, Polônia, Áustria e Alemanha, por razões técnicas, mas ainda assim o Celso Laffer escreveu um artigo na época que dizia, olha, crimes contra a humanidade, como classificados em Nuremberg, eles não têm prescrição.
entende? Então, mas enfim, tudo bem. Então o pai dele tem essa postura de direita, que ele deveria ter, mas escondeu durante muito tempo, e agora se revelou. Então, as nossas relações com um futuro governo Joe Biden, ou qualquer outro que ganhe contra o Trump, não é? Será muito difícil, ainda que a gente faça muito esforço, porque você perdeu uma grande credibilidade fazendo política partidária. O que também foi feito um pouco pelo Lula, que apoiou todos os candidatos esquerdistas pela América Latina, não é? Não com esse grau de aderência servil, sabuja, não é? O grau de aderência sabuja, de andar com o chapéu do Trump 2020 na cabeça, como fez o Eduardo Bolsonaro, ou de apoiar o plano Trump, supostamente para a paz na Palestina, imediatamente após que os Estados Unidos apresentaram um plano recusado pelos europeus, por todos os parceiros da OTAN, apoiar qualquer coisa que o Trump faz, a inversão da nossa votação na ONU sobre o embargo a Cuba, não é? Que nós seguimos Estados Unidos e Israel solitariamente, depois de 40 anos, nos opondo a uma resolução que é contra o direito internacional. O Brasil hoje não defende o direito internacional. O Itamaraty fez uma nota horrível, que não deve ser nem do Itamaraty, deve ser do Felipe Martins, do Eduardo Bolsonaro, que não menciona direito internacional ao aprovar aquela resolução da ONU sobre o embargo americano, ou seja, votar contra, não é? Como o apoio ao plano de paz do Trump, ou qualquer coisa que o Trump faça, eles apoiaram. Agora eles estão tendo o retorno. Se o Trump perder, o que o Nouriel Roubini disse que vai perder por causa do vírus, por causa de desentendimentos com o Irã, mas, enfim, não será por uma guerra contra o Irã agora, a nossa diplomacia vai ter que reconstruir os caminhos. É possível fazer, mas enquanto essa equipe de malucos estiver no comando da diplomacia brasileira, será muito difícil, porque eles seguiam pela ideologia. Presidente, família Bolsonaro, Felipe Martins, Olavo de Carvalho, Ernesto Araújo são ideólogos nefastos no plano dos padrões históricos da diplomacia brasileira, não é? Paulo, muito obrigado por sua entrevista esclarecedora. Obrigado, Luiz Raci, até a próxima vez.